Oi! Eu vim fazer esse vídeo agora pra conversar enquanto eu tô comendo esse Doritos. Eu acho que é a primeira vez que eu como ele. Primeiro eu vou falar o que eu achei. Eu achei que o tempero não é ruim, mas é muito forte. Parece de pizza. Eu acabei de abrir, tá? Eu achei ele curioso. Não é ruim nem bom. Mas eu acho que eu comeria de novo. Agora eu vou tomar uma coca. Quem tá aqui do lado é minha gata. Então, gente, desculpa a qualidade do vídeo. Eu não sei porque eu tô falando gente, porque geralmente não, eu falo sozinha aqui, né? Mas, bom, faz conta. Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu basicamente tenho um canal no YouTube pra falar sobre coisas aleatórias que eu tenho vontade de postar vídeo. Eu já tive alguns canais no YouTube que tinham temas mais específicos, às vezes eu falava sobre algumas coisas. Acho que todos eles eram em inglês. E não tinha quase nenhum inscrito, e eu até queria levar a sério, mas não levava tanto assim. Tinha mais inscritos que hoje, né? Porque hoje eu tenho 2 inscritos, porque um deles sou eu. Eu tenho 3, né? Só que um sou eu. Né? Enfim. E na época, é claro que eu nunca me dediquei de verdade e eu só tinha vontade de compartilhar, assim, algumas coisas. Na verdade era mais específico também, mas eu tinha vontade de compartilhar, assim. Fazer vídeo às vezes. E eu continuo com essa vontade. Só que hoje em dia eu não me importo muito se alguém tá vendo ou não. Não que eu tivesse me importado de verdade antes, né? Mas antes eu até tentei, assim. Mas enfim. Hoje eu queria compartilhar sobre como foi são os meus dias enquanto uma pessoa extremamente solitária e desempregada. Então, atualmente, eu sou uma pessoa que eu considero que eu tenho 3 amigos. 2 amigos e uma amiga, né? Essa minha amiga, ela não mora na minha cidade, mas às vezes ela vem pra cá, como se ela morasse parcialmente na minha cidade. Eu me mudei há 2 meses pra cá. Então eu tenho mais possibilidade de ver ela. O outro, meu amigo, ele é da minha cidade natal, que eu tava morando há pouco tempo atrás, inclusive. Então eu tenho menos possibilidade de ver ele. Mas é por uma característica da amizade que eu não vejo ele, entende? Enfim. São amigos e amigas mais afastados, assim, não são amizades. São amizades próximas emocionalmente, mas não fisicamente. O que pra quem é solitário é um problema. E daí eu tenho outro amigo, que é um amigo virtual, na verdade, eu sei que ele existe, né? Ele não é uma pessoa, ele é do meu estado. E a gente nunca se viu e talvez a gente se veja mês que vem. E eu acho que por algum motivo, assim, a gente nunca se viu, mas eu vejo que tem alguma motivação. A gente até combinou, mas nunca vai pra frente. Eu acho que meio que os dois têm medo de tocar, assim, talvez, né? Tenham medo de tocar na amizade e estragar se a gente se vê alguma coisa do tipo, que a gente é bem próximo. Então, essas são as pessoas que eu considero que são minhas amigas atualmente. Tem outras pessoas que estavam na minha vida há pouco tempo atrás, só que... Não sei porque ele desativou o flash, desculpa. Só que
Eu acho que assim, se a pessoa realmente tá afastada de verdade de ti, eu não considero assim que atualmente essa pessoa é minha amiga, entendeu? Eu tenho carinho, não passou a amizade, mas eu acho que amigo e amiga precisam um do outro, sabe? Por mais que eu aceite que as amizades que eu tenha sejam mais afastadas fisicamente, porque foi algo que eu aprendi que eu tenho que engolir, até onde eu consigo, pelo menos, né? Se eu quero que essas pessoas fiquem na minha vida. Só que, como eu disse, até onde eu consigo. Então, no caso dessas duas pessoas que estão afastadas, chegou um momento que eu não consegui mais engolir o afastamento. Então, o que que eu fiz hoje, né, como uma pessoa desempregada e sem amigas? Hoje é sábado. Não sem amigas, porque sem eles, né? Mas é como se fosse. Que assim, essas pessoas, se precisassem de mim, elas poderiam se fazer presentes, né? Mas elas não. A minha amiga é casada. E ela não precisa de mim da mesma forma. Não tem que reclamar, uma ótima amiga, sabe? Mas como eu disse, são características dessas amizades. E outro amigo, o da minha cidade natal, ele tem muitos amigos e amigas, então às vezes até é difícil de manejar, assim. Quando que ele vai ver cada um e tal. Tem gente que ele vê com mais frequência, mas enfim, né? Geralmente quando eu tô em outra cidade a gente não se vê. O que significa que nos últimos anos a gente se viu bem pouco. A não ser que eu fosse pra lá, pra minha cidade natal, que eu não pretendo ir de novo. Não tão cedo, pelo menos. Mas tá, o que eu fiz hoje com uma pessoa, entre aspas, sem amigos e desempregada? Hoje é sábado, mas poderia ser qualquer outro dia da semana. Porque os dias são muito parecidos. Hoje eu acordei pontualmente às 6 horas da manhã, que nem eu acordo sempre, porque eu acabei me acostumando. Eu não tive muitos empregos na vida, mas depois dos 2 últimos eu acabei me acostumando a acordar às 5, 6 horas. Daí acordei, dormi mais um pouco depois. Dei ração pra minha gata quando eu acordei, né? Coloquei os celulares pra carregar, porque eles levam bastante tempo pra carregar. Eu tenho 2 celulares. Que os 2 estão ruins. Porque um deles é por uma tentativa profissional, digamos assim. Eu tô tentando ser autônoma, só que eu não sei se eu vou conseguir. Eu coloquei os 2 celulares pra carregar e daí dormi mais um pouco. Vai ter uns detalhes irrelevantes, tá? Tipo, esse negócio de celular pra carregar, mas aqui isso é importante porque leva um tempão, assim. Daí dormi mais um pouco e daí eventualmente eu levantei, coloquei o edredom pra lavar e fui tomar café. E depois disso, eu levei um certo tempo divulgando o meu serviço no Facebook. Porque não dá de divulgar em sequência, eu tenho que divulgar uma vez, que eu divulgo em grupo, né? Tenho que divulgar em uma vez, daí dá um tempo, daí divulgar outra vez, daí dá um tempo, porque o Facebook já limitou várias vezes o meu perfil por spam, então eu preciso, tipo, tentar tomar mais cuidado com isso e às vezes acaba levando bastante tempo por causa desse intervalo. Não bastante tempo, né? Porque eu realmente tenho que cuidar com o número de posts, inclusive. Mas eu levei um tempinho ali. E daí depois eu fiquei deitada por um tempo, assim, pensando que se eu ia sair de casa ou não. Porque a questão é que eu tô sempre no embate, assim, se eu quero sequer olhar pras pessoas. Porque eu gosto e não gosto de conviver com as pessoas. Isso vai em relação a tudo, assim. Então daí acabei decidindo ir pro supermercado mesmo, porque eu precisaria, depois faria falta.
E eu moro num lugar, assim, que é mais afastado. O bloco do meu condomínio é mais afastado, então eu não posso comprar muita coisa de uma vez, sabe? E acabei decidindo ir lá num supermercado diferente. Porque às vezes eu vou nos lugares diferentes pra ver como é que é, né? Também pra dar uma voltinha. Eu não faço mais muita coisa, né? Inclusive tem certas coisas que eu não faço, tipo a pé, porque eu torci o pé recentemente, daí me deixa meio insegura de fazer isso. Eu não consigo fazer fisioterapia ainda, então, enfim, é meio comum que eu torço o pé. Mas dois, as calçadas de onde eu moro, elas são muito inseguras, então eu não me sinto tão bem pra fazer muita coisa a pé, então eu fui de Uber, né? Então não foi bem dar uma volta, eu queria ir pra um lugar diferente, até pra ver como é que é o supermercado e tal, também porque eu gosto, mas também porque eu queria saber se daria de eu deixar os meus cartõezinhos profissionais lá. Porque às vezes eu gosto de ir pra lugar diferente pra eu ver se aceita o cartão, que deixa cartãozinho, né? Eu não pergunto, eu só observo pra ver se tem cartãozinho no lugar. Nesse supermercado dificilmente teria, mas às vezes tem alguma outra lojinha perto que... Tipo, no próprio supermercado que tem cartãozinho. Daí quando eu vejo que tem cartãozinho de outras pessoas, daí eu falo, né? Eu pergunto se eu posso deixar o meu. Então às vezes tem determinadas coisas que eu faço e eu até gasto mais dinheiro por causa disso. Mas às vezes tem determinadas coisas que eu faço em relação a ir aos lugares, porque eu quero ver se eu posso deixar os meus cartões. Daí eu deixo um puta num bolo também, né? Mas enfim. Daí eu fui lá ao supermercado, bem... Eu não comprei coisa demais, foi uma eco bag que tava lotada, né? Mas geralmente é isso que eu... Geralmente não, é isso que eu consigo carregar. É uma mochila, mais a eco bag. Só que daí a mochila veio bem pesada porque eu comprei a areia da minha gata, né? Foi um dos motivos principais de eu ter ido ao supermercado, porque não tem agropecuária aberta hoje, eu acho, pelo menos. Não, eu perto, e daí eu já precisava ir ao supermercado e comprar algumas coisas, daí eu aproveitei. E daí eu acabei de voltar de lá. E eu poderia ter feito esse vídeo mais tarde, eu vou tentar abrir. A luz fica meio instável, mas eu acho que fica melhor. Sei lá. A cara da minha gata. E eu poderia ter fazer esse vídeo à noite, só que a imagem ia ficar pior ainda. Meu Deus, pior ainda com a cortina aberta. Mas enfim, a viagem ia ficar pior, a imagem ia ficar pior ainda. E a questão é que, eu poderia esperar até a noite, mas ia ser basicamente isso ao longo do dia. O que eu vou fazer hoje é divulgar mais um pouco meu serviço no Facebook e limpar um cômodo da casa. Eu cuidei da minha gata hoje também, né? Tipo, nada demais, mas dei atenção pra ela, né? O que leva um pouquinho de tempo, cuidei um pouquinho dela. E deve ser isso que eu vou fazer. Eu vou arrumar a casa, limpar um cômodo, divulgar um pouco no meu serviço e cuidar da minha gata. E é isso que são os meus dias. Eventualmente, tipo, é difícil de falar agora porque eu mudei de cidade recentemente, né? Mas digamos que eu veja alguma pessoa que eu tenho vínculo, tipo, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Geralmente quando eu insisto, isso que é foda. Mas enfim. Eu não vou entrar muito nisso, mas enfim, por que eu quis fazer esse vídeo? Porque eu quis compartilhar um pouco. Mas também porque quando eu me sinto sozinha, ontem eu tava me sentindo muito sozinha. Quando eu me sinto sozinha é difícil, assim. E às vezes saber que existem outras pessoas que nem eu facilita as coisas, sabe? Apesar de que ninguém deseja que as pessoas sejam realmente sozinhas, mas a gente se sente menos sozinha quando a gente sabe que outras pessoas, né, também não estão acompanhadas o tempo todo, porque é triste, assim, ver que as pessoas estão fazendo coisas junto com os outros e tu não. E por mais que em partes seja por opção, no meu caso,
eu decidi não manter pessoas na minha vida de forma forçada, sabe? Seja porque eu sentia que as outras pessoas... Isso eu não tô tirando nada, tem embasamento, mas seja porque eu sentia que as outras pessoas se forçavam de alguma forma ou de outra a estar na minha vida, seja porque eu me forçava a ter alguma forma de convivência com elas, a elas estarem na minha vida por, quem sabe, falta de opção ou o que fosse. Eu não acredito em vínculos vazios, sabe? Então, às vezes, eu acabo preferindo ficar sozinha mesmo, tipo... por exemplo, eu tava fazendo amizade com a minha vizinha, muito de parte dela, né? Mas, enfim, eu cheguei aqui há pouco tempo. E daí ela já me deu um calote de R$200. Eu nem deveria ter emprestado o dinheiro, mas enfim, sabe, entende? E daí é o tipo de coisa, assim, que como é que eu vou fechar com isso, tá ligado? Teve várias outras coisas na situação que eu vi que ela é uma pessoa que não é confiável, ela não tá passando necessidade nem nada. Mas eu acabei de conhecer ela e ela não devolve meu dinheiro, sabe? Então tem circunstâncias e circunstâncias na vida, assim, às vezes eu fico triste por ficar sozinha, por estar sozinha, mas eu decidi compartilhar esse momento. E daí é isso. Que às vezes a gente fica curiosa, assim, o que as pessoas estão fazendo. De maneira geral é isso, às vezes eu leio um pouco, às vezes eu chamo alguém pra fazer alguma prestação de serviço, às vezes eu vou num lugar diferente. Dependendo da cidade eu vou fazer mais coisas de lazer, que eu não tô fazendo muito. Mas quando eu tava em Blumenau, por exemplo, eu passava, né, tipo, a cada 2, 3 dias eu gostava de dar uma volta, assim, andando. Gostava muito de ver a natureza lá, eu caminhava bastante. Às vezes eu ia em alguma lanchonete, alguma coisa assim. Mas era mais quando eu, tipo, não aguentava muito mais ficar sozinha lá. Lá o deslocamento acabava sendo mais fácil e também era um... Eu não tinha torcido pé também, lá, né? Mas também era um lugar que eu acabei me habituando mais, me sentia mais segura, assim, em relação a fazer algumas coisas. Aqui eu não me sinto tão segura. Eu não sei dizer porquê, mas eu não me sinto tão segura pra fazer tantos deslocamentos. Aqui lá tinha alguns aspectos que era mais calmo também, pelo menos no meu bairro, sabe? Enfim, mas de maneira geral é isso, sabe? A cada 2, 3 dias eu saio de casa, às vezes mais seguido, dependendo do que precisa, mas é mais uma questão de subsistência, assim, que eu passo os meus dias. E eu sinto que para pessoas solitárias, assim, o trabalho, ele pode ajudar. Pelo menos quando eu trabalhava era assim. Porque às vezes tu faz alguma coisa com alguém do trabalho, fora do horário, né? Tu convive com as pessoas durante aquelas horas, tu se distrai, cansa e tal. E daí é mais fácil mesmo. Mas no meu caso eu não tenho, só que eu não sinto que tinha tanta diferença assim no meu dia a dia, sabe? Quando eu tava trabalhando. Eram aquelas horas de trabalho e eventualmente fazer uma coisa ou outra com as pessoas. Só que a convivência com certeza não dificultava em alguns aspectos, mas facilitava, assim, porque era, tipo, sei lá, 10 horas convivendo com as pessoas e às vezes ficar sozinho ficava mais fácil. Mas às vezes ficar sozinho também era muito difícil. Às vezes era o dia inteiro, assim, com as pessoas e às vezes eu só queria alguém que eu quisesse estar perto, assim, por opção, sabe? E geralmente quem eu quero estar perto não quer estar perto de mim eu já aceitei, assim, são aspectos que eu posso trabalhar até um limite, outros não. Mas é isso, só queria compartilhar. Eu ainda tô com um pedaço de Doritos aqui. Eu até ia comer um doce junto, mas eu falei a maior parte do tempo. E é isso. Beijos.